hoje. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, muito bom dia, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando nesta manhã, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, mais um programa Estudando a Codificação Espírita. Esse programa que é apresentado por Nelson Soares, Marília Silva, que é ao meu lado, a nossa querida irmã Kátia Martins. E temos um imenso prazer e gratidão de ter você conosco, né? Já agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida, agradecendo a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade e os amigos espirituais que nos auxiliam na nossa caminhada, nos inspirando, nos auxiliando, né, a nossa conquista diária de aprendizado. Então, também temos a gratidão por ter você do nosso lado, sempre nos prestigiando, nos auxiliando, nos incentivando. Lembrando que esse canal já está no ar há uns 4 anos, né? Nós temos aqui estudos diversos da doutrina, das obras. Se você quer acessar o canal, é só você digitar @Web Rádio Cristo Consolador e você tem o nosso acervo aí no YouTube para que você possa curtir, compartilhar e refletir conosco. Então vamos lá, bom dia Marília, nossa irmã Kátia ainda não chegou, bom dia Marília, estamos por aqui. Bom dia, Delcio, bom dia você, querido ouvinte que está aí do outro lado, nos acompanhando ou que nos ouvirá posteriormente no gravado. Estamos iniciando mais uma semana com muita paz, com muita fé, com muita determinação, na certeza de que Deus está sempre nos amparando, amparando os nossos ideais, nos fortalecendo na nossa caminhada, mesmo diante dos desafios que a vida nos apresenta, e agradecendo, né, sempre a Deus, a Jesus, por todo amparo que nos dá em todos os momentos, que nós possamos ter sempre essa rádio aqui de portas abertas, que é esse canal não só de comunicação, mas que leva também um pouco da doutrina para afagar os corações sofridos. E muitas das vezes, muitos dos temas que nós trazemos aqui, ou que alguns irmãos trazem aqui, vem muito de encontro às dificuldades pelas quais estamos passando. Então, não é só um alento para quem está aí do outro lado, também é para quem está aqui falando, às vezes está amparando, mas o primeiro a ser amparado somos nós mesmos. Paz e luz com Jesus sempre. Vamos lá, mensagem. Gatinho já pulsou aqui da posição dele aqui. Eu tirei uma aqui aleatório e você ficou bem na frente, né, Nube? Peraí. Amizade e Compreensão, é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem ainda agora podeis. Podíeis, nem ainda agora podeis. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recorrer-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências, para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta, em jardim alheio, e reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se deseja atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. É uma mensagem riquíssima que Paulo aqui, né, nessa carta aos Coríntios, e ele aqui adverte que às vezes não adianta a gente querer colher onde a gente não plantou, ou exigir aquela fruta se ainda não é o tempo apropriado, né, de colhê-la. É necessário que a gente primeiro cultive, are o campo, semeie e tenha todos os devidos cuidados com aquela semente, para que aquela semente possa nascer, crescer, transformar-se numa pequena árvore e assim dar os seus frutos para que um dia nós podemos colher. Infelizmente, nós, na nossa ânsia, na nossa ansiosidade, nós queremos colher, às vezes até o que não plantamos. Nós reclamamos de ingratidão, de ausência, de falta dos companheiros de caminhada, às vezes até de um telefonema, de uma visita,
de perguntar como que nós estamos. No entanto, às vezes nós esquecemos também de observar se nós realmente só jogamos a semente na terra e deixamos para lá, sem fazer o devido cuidado de que o lavrador faz, né? Que é de adubar, molhar aquela semente até que ela nasça e produz. Então, nós, assim, nessa comparação com a terra, nós também estamos o tempo todo plantando, jogando as nossas sementes, espalhando a nossa semente por onde nós passamos. Mas nós devemos fazer essa análise de consciência, se nós estamos tendo esse devido cuidado, não só de lançar semente à terra, mas também de cuidar para que ela nasça, fortifique e se torne essa pequena árvore geradora de frutos, para que esse trabalho também possa dar continuidade, porque aqui nessa mensagem, Paulo fala não só no sentido, né, dessa aqui, pelo qual eu estou aqui colocando, no sentido da amizade, do companheirismo, mas no sentido apostólico, de dar continuidade ao seu apostolado, que foi isso que Jesus fez com seus discípulos, onde ele teve ali a negação, onde ele teve a incompreensão, onde ele teve exigências pela própria imaturidade dos seus companheiros de caminhada, mas Paulo também fala sobre isso aqui, né? No seu caso pessoal, que ele também espalhou essa semente lá em Corinto, a todos aqueles que o acompanhavam. Mas muito mais do que falar, são os exemplos pelos quais nós estamos fazendo, deixando, no sentido de que a nossa obra ela seja morredora, que nós possamos fazer coisas, ter atitudes que nós possamos ser lembrados como um verdadeiro seguidor do Cristo. Que falar, né, como diz o velho ditado, qualquer um fala. O grande diferencial na nossa vida são as ações. E, nesse sentido, não precisa a gente falar nada, nem falar muito. Basta que a gente tenha atitudes de cristãos. E, com certeza, como a gente costuma sempre dizer, se pelo menos um ser esse observador, já terá valido a pena. Aqui, como nós estamos aqui falando para as nossas irmãs que já estão aqui com a gente, para alguns que chegam depois, se pelo menos uma palavrinha ficar no coração de alguém, terá valido a pena. Então, é isso, minhas irmãs, meus irmãos, que nós possamos ser esses semeadores do Cristo, para que aqueles que vierem, ou que estão aí, ou que pensar na gente com carinho, que também abraçar a causa do Cristo possa. Não que nós somos exemplos, mas nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, de acordo ainda com a nossa imaturidade espiritual, doando um pouquinho do nosso tempo, da nossa dedicação, mesmo com todas as nossas falhas, mas no momento é o melhor que nós possamos. Quem sabe, né, nas futuras encarnações nós vamos vir melhor, mais afiados no sentido da palavra, da oratória, mas no momento nós não vamos esperar que estejamos assim como nós gostaríamos para iniciar, porque o trabalho é agora, a oportunidade é agora.
e quem espera demais não faz nada. Então, que nós possamos fazer o melhor que pudermos agora, independente se esse melhor aos olhos dos outros não seja nada, mas de acordo com o nosso coração e com a nossa consciência, é o melhor que nós podemos fazer. E nós já vamos assim, né, serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por essa semana que se inicia, que possa ser uma semana de muitas bênçãos, de muita paz, de muita luz, de muitas oportunidades, de tolerância, paciência, compreensão. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por ser nosso modelo e guia, por ter nos deixado tantos exemplos de fé, de renúncia, de sabedoria, de paz, de perdão, de fé na continuidade da vida e em dias melhores, agradecendo também a nossa Mãe Maria pelo seu amparo de mãe amorosa, por estar sempre nos envolvendo no seu manto azul de luz, nos dando esse amparo de mãe, agradecendo aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, que está sempre dando um amparo a todos que por aqui passam, deixando as suas mensagens, deixando um pouquinho do seu trabalho, do seu tempo, para que possa estar amparando e trazendo esse alento a tantos corações que por aqui passam. Vamos agradecendo, Pai, a Ti, por tudo que temos, por tudo que somos, pelo nosso lar, pela nossa família, que nós possamos ser dignos de honrar nossa família. Vamos agradecendo por essa rádio que está sempre de portas abertas, que ela possa se fortalecer a cada dia mais, que possa estar sempre aí oferecendo esse bálsamo consolador que é o Evangelho de Jesus a todos que aqui chegam, que por aqui passam. E assim, Pai, nós já vamos entregando a Ti a nossa vida. Faça de nós um instrumento do Teu amor e da Tua palavra. Que nós possamos ser esse instrumento, onde quer que estejamos, não só aqui, nesses poucos minutos que aqui estamos, mas onde quer que estejamos, possamos sempre lembrar dos seus ensinamentos, dos ensinamentos através do Evangelho de Jesus, e estarmos colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então nós acabamos de receber a mensagem, né, da nossa querida Kátia. Não é possível ela estar conosco hoje, né? Sabe que todos os dias, na manhãzinha, ela tem o compromisso de cuidar da sua mãe, né? E hoje não foi possível chegar a tempo. Tivemos notícia também da passagem do desencarne de um familiar do seu esposo, né? E estamos emitindo aí vibrações de acolhimento espiritual, de amor, de fortalecimento, a família física e a família espiritual. Então, que ela tem aí a nossa querida dona Célia, né? Que ela foi voluntária da casa onde nós frequentamos, e nós convivemos aí no trabalho espiritual juntos, é uma amiga do coração, uma irmã querida, e nos deixou ontem, né? Segundo as informações que tivemos, e emitimos aqui as nossas vibrações de paz, de amor e de acolhimento espiritual. A família, como diz, física e espiritual. Então fica aí as nossas condolências aí a Kátia, a todos os seus familiares aí.
Bom, e a vida que segue, né? Nós somos passageiros transitórios aqui, né? No planeta Terra, e nossa verdadeira morada aqui é aprendizado, né? Nossa verdadeira morada é nos planos do Espírito. Bom, vamos lá? Nossa querida Vera, Lígia, eu estou meio perdido hoje aqui, mouse deu problema, né? Nós estamos... Vera, Lígia, bom dia, paz e luz a todos. Nossa querida Verinha, dona Célia, nossa querida que deseja Célia Zacarias. Que a paz de Jesus esteja conosco, queridos irmãos. Paz e luz com Jesus sempre. Bom dia, excelente semana a todos. As mensagens das nossas irmãs, a qual nós acolhemos, abraçamos, né? E também nos sentimos abraçados. Fica aí o nosso carinho e vamos lá. Tirando aqui um ponto do Evangelho, e a Marília fez a leitura e a prece. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra, né? É mais um texto do Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né? Item 7. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos, mas, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a devolver injúria por injúria, ferida por ferida. Isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. E é por isso que a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse, devolvei o mal, o bem. Disse mais, não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecer-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele. Devido ainda a esse motivo, aciona mencionando que faz com que a vista não alcance além do presente. É preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz que se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo, levado às últimas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo medo, se não se opusesse um freio às suas agressões. Bom, o texto é bastante reflexivo, né, gente? A gente tem que refletir bastante sobre os ensinos de Jesus, né? Tirar da letra, trazer para a nossa vivência, nossa conduta, né? Fazer vivificar no espírito, como diz o próprio Paulo, né? Fazer viver nas nossas experiências, no nosso dia a dia, todo e qualquer texto. Não importa se seja a Bíblia, um livro que nós vamos ler, não importa, nós temos que tirar todas as reflexões à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, o Evangelho, ele não traz aqui rigorosamente nada ao pé da letra. A Bíblia não nos ensina nada rigorosamente ao pé da letra, né? É preciso tirar as vendas da nossa cegueira espiritual para entender os sentidos das parábolas, dos ensinos de Jesus, né? Dos textos religiosos. Senão nós vamos vamos ficar aplicando lições dolorosas a nós mesmos. Então vamos entender que quando se oferece
nesse sentido, a outra face não significa literalmente o nosso rosto, né? A qualquer tipo de pancada, mas a desarmar a truculência, a violência, né? Trabalhar com humildade para também trazer a mansidão para aquele que se diz estouvado ou valente à nossa frente. Em primeiro lugar, vamos nos reforçar que a prece ainda é o antídoto que apazigua, né? Até mesmo os ânimos, os nossos, quando não os dos outros, mas os nossos mesmos. Então, nas situações difíceis em que nós vamos nos encontrar, ou que nós nos encontramos em determinada circunstância, nós vamos lembrar do vigiai e orai constantemente, oferecido pelo nosso próprio Jesus. É isso. É não levar ao pé da letra, é trabalhar com os textos sagrados de forma a exemplificar na vivência, né, na vida, tirando todo e qualquer tipo de dificuldade absoluta, absurda que nós vamos encontrar. Ao tempo, como diz, ao tempo de Moisés, se existia essa lei, a lei de Italião, mas ao tempo de Jesus se existe a lei do amor. Né? Ela supera todas e qualquer dificuldades. Vai depender do nosso agir, da nossa coragem, para que nós possamos modificar qualquer personalismo que esteja em nós ou ao nosso redor. Isso é essa reflexão do texto que eu tiro aqui e fica aberta a todos aí, porque cabe muito mais o entendimento de cada um, né? E para o texto, para iniciar o evangelho de hoje, a nossa leitura de hoje, nós vamos adentrar o tema principal, que é o capítulo 28. Você quer estar lendo aí o texto aí? Vai estar lendo? Você vai ler? Tanto faz. Olha você. Capítulo 28, né? Na coletânea de prece. O item. Mas aqui já é a prece, né, moço? Apontou aqui a prece. Aqui, ó. Aqui. Pelos doentes Olha quem tá aí, e obsediados. Que foi, hein? Ah, sobe. Pelos doentes e obsediados. As doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição de nossa natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes doentios, muitas vezes hereditários, nos mundos mais avançados, físico e moralmente. O organismo dos seres mais puro e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. Veja nesta obra, capítulo 3, versículo 9. É preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca. Nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar situação melhor. Isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar nossa posição atual. Mas se, apesar de nossos esforços, não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem, ou fossem suavizados em alguns casos, ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-lo. Sua previdente bondade a esse respeito, de conformidade com o instinto de conservação
indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da medicação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o espiritismo veio nos revelar outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Veja diante sobre a mediunidade curadora. Bom, E aí depois tem a vai ter prece. exatamente aquilo que nós acabamos aqui do texto do Evangelho, né? Sobre as questões de abrir os nossos olhos, né? De expandir a nossa visão espiritual diante dos textos, né? Nós costumamos tirou, foi. Fica quieta, moça. Senão você vai ter que descer daí. Fica quietinha aí, viu? Então, nós estamos domesticando uma gatinha aqui e ela está meio rebelde ainda, né? Então, diante das dificuldades de entendimento, nós não podemos pegar as coisas ao pé da letra, né? Trazer, como bem disse aqui, ao pé da letra. O fanatismo, às vezes nós taxamos aquela pessoa religiosa de fanático, porque a pessoa vive, né, seu tempo a pregar religião, a falar religião, isso e aquilo, quando a vida ela nos oferece oportunidades diversas. É claro que a religião faz parte de um contexto, o aprendizado, mas nós temos a nossa vida em pauta, nós temos as oportunidades de trabalhar em todos os sentidos, né? Então, fanatismo não é só na questão religiosa, é tudo aquilo que exceder, né? Passar do normal. Às vezes a pessoa ela está enferma do corpo e não procura buscar a ciência, a medicina. Ela acredita piamente somente nos efeitos curativos da terapêutica religiosa, da terapêutica, por que não dizer até a espírita, quando, na verdade, nós devemos cuidar da alma e cuidar do espírito, cuidar da alma e do corpo. Cuidamos da alma com a terapêutica espírita, cuidamos do corpo com a ciência que Deus nos oferece, os medicamentos que estão aí à nossa disposição. É nesse sentido que a prece aos doentes aqui, o apelo aos doentes, e nós espíritas que somos, sabemos que o nosso corpo ele é tido como templo espiritual. O espírito necessita do corpo para a sua evolução. Então, se queremos sair daqui melhores do que adentramos, nós temos que zelar por esse patrimônio que é o nosso corpo físico. E aí procurando meios, né, das medicações ordinárias, como diz o Evangelho, das terapêuticas da ciência. A ciência está aí para nos auxiliar. E oferece também a prece, depois você pode falar sobre isso um pouco, oferece a prece aqui, que fala que é para o doente pronunciar. E a prece diz assim: Senhor, sois todo justiça, assim devo merecer a doença que me enviastes, pois nunca fazeis sofrer sem haver motivo. Entregue-me para a minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz devolver-me a saúde, que vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário ainda devo sofrer, seja também bendito. Submeto-me sem murmurar os vossos divinos decretos, pois tudo o que fazeis não pode ter
por objetivo, senão o bem de vossas criaturas. Então, é a prece aqui, né, que o Evangelho nos traz para o ato, né, de doença, de resignação, né, que temos que buscar para passar com resignação, porque às vezes nós não curamos o corpo, mas curamos a alma, né? E é evidente que uma vez que a alma ela esteja curada, as manifestações melhoram-se consideravelmente na influenciação da matéria. Então, o Evangelho, essas preces são interessantes para nós despertarmos no sentido de observação, no sentido de orientação, no sentido de refletirmos. Porque nada é por acaso. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, se alguém passa por alguma dificuldade, é evidente que nós não vamos procurar os meios de por que aquela pessoa está enfrentando aqueles problemas, porque a elas já basta, né, os desafios de cada dia. Agora, em nós, devemos refletir do porquê. Alguma coisa acontece conosco porque fizemos, como diz o Evangelho aqui, né? De uma forma ou de outra fizemos por merecer. Os desajustes que acontecem conosco são os exageros que nós cometemos conosco mesmo. E aí nós temos que refletir bastante. Não cair nesse campo do fanatismo, né? Das curas, né? Sem comprovações. E até no meio de trabalhos espirituais, nós precisamos tomar muito cuidado com as informações, com as orientações, orientando aqueles pacientes, as pessoas que chegam ali necessitados do passe, necessitados do reconforto espiritual, a também buscarem os meios da terapêutica da ciência, né, da medicina, para ter sua comprovação. É até muito comum nos meios dos religiosos nós ouvirmos Deus cura, e nós não estamos aqui atestando o contrário. Nós sabemos que Deus cura, mas nós somos donos do nosso livre-arbítrio, nós somos donos do nosso destino, né? E é nesse sentido que as ações têm que ser nossas. Nós não podemos deixar na mão de Deus aquilo que é de nossa, né, de nossa parte. Ora, cobrar de Deus a nossa saúde e não fazer o mínimo possível para restabelecê-la seria, no mínimo, um exagero, né, no campo, até por que não dizer fanático. Os milagres existem, já comprovados pela ciência como funcionam. E Jesus, ao curar essas pessoas, Jesus ele já dizia, afirmando, vá e não peques mais. O peques é o sentido do erro. Não cometa esse mesmo erro, para que não venha até a recaída da doença ou do mal que a acometia. É nesse sentido que nós temos que trabalhar as nossas reflexões. Orientar os pacientes, as pessoas que necessitam desse amparo. Adentrando a casa espírita, às vezes nós percebemos o equilíbrio emocional das pessoas que ali buscam. No acolhimento fraterno, nós vamos procurar, nós vamos indagar. Se já procurou a medicina, se já foi ao médico, né, um psicólogo, um psiquiatra. A psiquiatria hoje, ela trabalha. Não, antigamente tinha-se um conceito de que, né, a psiquiatria era para as pessoas dementes, pessoas doentes
né? Preconceito mesmo, Pois é. né? Hoje não, hoje nós sabemos que são aliados nossos, trabalham com os nossos campos emocionais e nos auxiliam nesse sentido. André Luiz, lá em uma de suas obras, eu não me recordo do livro, ele vai dizer que uma obsessão mal curada, ou maltratada, vamos dizer assim, ou não curada, porque às vezes passam pelas obsessões e não procuram trabalhar isso na terapêutica espírita, ela afeta a nossa mente, os nossos neurônios, e aí necessitamos de remédio controladores para a vida, para a nossa existência. Como não enxergar isso, né? Como não ver isso como a ciência nos auxiliando? Então é isso, meus irmãos. Todo o excesso ele é prejudicial. E às vezes precisam de correções. Bom, vou deixar aí para você. É interessante porque aqui também na abordagem desse item fala também que as doenças fazem parte, né, desse contexto pelo qual nós estamos inseridos aqui na Terra. Então, se nós estamos vivendo ainda no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e estamos aqui como espíritos de terceira ordem, então, de uma certa forma, chega a ser natural, né, entre aspas, as doenças nos acometerem, porque nós ainda estamos mergulhados nesse mar de vibrações que é o planeta Terra e que nós sabemos que essas vibrações tendem muito mais pelo lado negativo do que positivo. Também se fala aqui de outros lugares onde essas doenças, esses corpos fluídicos, né, já são mais sutilizados. E nós também estudamos isso nos livros da Larva de Chico Xavier. Eu não me lembro agora, se você lembra, que André Luiz fala muito sobre isso, esses corpos sutilizados, fluídicos, que são quase transparentes, onde as doenças já não atingem mais. Mas por que isso? Porque eles também já estão numa condição melhor, já são mais evoluídos, embora eles estejam alguns encarnados em outros planetas, mas as doenças não são como as doenças aqui da Terra. E é natural que é tudo gradual, né? Um processo lento, demorado, é a conta-gota, mas que um dia nós também teremos esses corpos sutilizados e as doenças já não nos afetarão dessa maneira que nos afetam aqui. Que não adianta a gente dizer assim, ah, mas eu sou espírita, eu estudo o evangelho, eu faço o evangelho no lar, eu isso, eu aquilo. Mas se a gente vê, a gente abre a porta aqui, o nosso portão, e dá de cara com algumas coisas, com algumas situações, com pancadão, 3 dias seguidos, é natural que isso chega a ser natural, né? Pelo menos da minha parte, eu não sei vocês aí do outro lado, que a gente fica irritado, a gente fica chateado, a gente não dorme, levanta com dor de cabeça, de mau humor, parece que quem estava na farra era a gente, porque essas energias, de uma forma ou de outra, nos atingem. Aquilo que nos tira a paz não pode ser legal. E a gente acaba, sim, se envolvendo nessa corrente fluídica Que que chama de é esse energia deletéria, ambiente, né? né? Exato, porque a gente sente esse ambiente pesado, carregado, e isso nos atinge.
e automaticamente atinge também a nossa saúde, a saúde do nosso corpo físico, porque desenvolvemos a dor de cabeça, a insônia, ou ficamos o dia inteiro com aquele corpo dolorido, com aquela sensação ruim de ressaca, mesmo nunca bebendo, ou mesmo que não tenhamos tomado nada, porque são energias densas que estão ali, naquele ambiente. Então, nesse momento, é necessariamente a vigilância, a prece, para que, como eu já ouvi há muitos anos, eu acho que há mais de 20 anos atrás, um moço dizer que ouviu da boca do senhor Ayrton, que eu sempre lembro, que está lá no Mato Grosso, dizer que o verdadeiro espírito é aquele que está na lama e não se suja. Mas até que ponto, hein? Nós somos esses espíritas. Até que ponto vai essa nossa resiliência em estar na lama e não nos sujarmos? Porque nós sabemos que essa nossa polaridade entre o positivo e o negativo é assim, é fração de milésimo de segundo. Nós mudamos, basta alguém nos olhar atravessado ou falar algo que nos desagrada para que isso mude assim, muito rapidamente, com a rapidez da luz, que nem a gente percebe que nós mudamos. Quem nos conhece, quem está ali no dia a dia, às vezes percebe pela expressão do nosso rosto, nosso olhar, a nossa cara feia, percebe a nossa mudança. Mas nós mesmos, nós nem sequer nos damos conta de que aquela palavra, ou aquele gesto, ou aquele olhar tenha nos atingido. Então, é preciso conhecermos muito a nós mesmos para estar nessa constante vigilância. Não é vigiar o outro, é vigiar nós mesmos. O quanto isso tudo que vem lá de fora, essas energias, esses pensamentos e aborrecimentos, está ou não nos atingindo. E aí é onde entra essa nossa vigilância para estarmos fazendo esse jejum. Jejum, sim. Jejum de pensamento, jejum de blasfêmia, jejum de julgamentos, jejum de preconceitos para com aquele nosso semelhante que ainda precisa das suas noitadas de farra, das suas bebedeiras para se sentir feliz. Porque ele também é um filho de Deus, ele também está num processo de aprendizado. E talvez daqui 10, 20 anos ele vai olhar para trás e ver que ao invés de que deveria estar lá na sua cama quentinha, dormindo, né? Estava estragando sua saúde. Ou pode ser que não, mas isso aí não é um problema nosso. O que nós não podemos é permitir que tudo isso nos tire do sério, que isso vire uma fixação, que nós possamos pegar esse caso ou esses casos e ficar ali, né? Já antecipando, olha, sexta-feira ou quinta-feira ou feriado vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é uma obsessão, carregando conosco aquela pessoa que às vezes mora metros e metros distante da nossa casa, mas que está presente na nossa vida porque nós não tiramos do pensamento. Assim como também as doenças que nos acometem, porque além desse pensamento repetitivo vira doença, quando nós estamos, basta aí, vocês que estão aqui com a gente, quem nos vê posteriormente pode observar, se a gente sentir o mal-estar, assim, aquela sensação que vamos a garganta arranhando, que vamos ficar gripados e a gente já deita logo, pega um cobertor e se enrola. Qual é a sensação que a gente tem? É de mais frio, de mais mal-estar. Mas se a gente vai para debaixo do chuveiro, toma um banho morno, toma um alto passe, um chá quente. Vai ao médico.
vai ao médico, né? Toma um antigripal, tomar todas as medidas possíveis, é natural que aquilo não vai se prolongar por muito tempo. Pode até os sintomas perdurarem por alguns dias, eu falo pessoalmente aqui, né? Porque tive a influenza há poucos dias, mas os efeitos não são tão devastadores porque a gente não se entrega. Não é que a gente não sente, mas a gente não se permite ficar ali se vitimizando. Olha, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e faz uma. Cria ali, sabe, um problema ainda maior do que o que é. Porque essa é a verdadeira obsessão. Ou adotar a doença, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a gente não tem, a gente está temporariamente. E graças a Deus, como o texto aqui é bem explicativo, fala de que se Deus não quisesse, não permitisse a nossa cura, ou pelo menos o alívio, ele também não deixaria os recursos para buscarmos, que é a medicina e o auxílio, né, que é o auxílio da espiritualidade, através do passe, através da mediunidade curadora, através da terapia, e através de tantas outras coisas que nós temos aí hoje à nossa disposição, que são aliados da medicina, aos quais nós podemos estar recorrendo para que os efeitos, ainda que seja uma doença crônica, não seja tão devastador e que nós não ficamos aí estagnados, colocando sempre um álibi. Olha, eu sou doente, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Porque essa é a verdadeira obsessão. Não é o que está em nós, mas é nós adotarmos isso e fazer com que isso nos impeça de crescer, de melhorar, de fazer aquilo que nós viemos aqui fazer, que é o nosso progresso constante. Não importa se nós vamos viver aqui 90, 100 anos, mas que esses problemas de saúde não sejam fatores limitantes para que nós damos, né, os nossos passos em busca daquilo que nos faz crescer, melhorar e, acima de tudo, levar a palavra do Evangelho a quem quer ouvir, mas, acima de tudo, né, também está aplicando na nossa vida, porque quando falamos, o primeiro ouvido a ouvir, que está mais próximo da nossa boca, é o nosso. Então, quem está ouvindo em primeiro lugar somos nós. E aí eu me lembro muito do caso, né, que aqui todos devem conhecer, do Jerônimo Mendonça lá, O Gigante Deitado. É um livro muito interessante para quem ainda não leu, que leia, porque é assim, é uma lição de vida que mesmo ele lá já no seu com a doença que ele tinha, ele nunca deixou de fazer as suas oratórias, de ir onde ele precisava ir, né? Na era época da descoberta, né? exato, era uma doença que o deixou prostrado, né, em uma cama, e mesmo assim, ele tinha ambulância que levava ele, e essa ambulância, ele ia de maca, mas ele ia deitado na sua maca, ele ia e fazia o que tinha que fazer, era cumpridor dos seus trabalhos, da sua oratória, e, por sinal, não perdia a sua boa dose de bom humor, estava sempre brincando, porque o fato da gente ter um problema de saúde, isso não pode fazer com que a gente fique amargo com a vida, ou fique amargo com as pessoas. Se ele está ali com a gente, algum motivo tem. Se não tem uma explicação nessa vida, então é porque nós não somos tão bonzinhos como parecemos. Nós aprontamos muito em outra vida, então vamos encarar da seguinte forma, que Deus é tão misericordioso que está dando essa nova oportunidade para que a gente tenha vindo assim agora aqui nessa vida, nessa oportunidade, pagando aí o nosso carnezinho em suaves prestações e ainda com
um pouquinho mais de conhecimento, buscando aí a luz da doutrina espírita para nos esclarecer, nos fortalecer, e a resiliência para que nós possamos passar por esse período de quitação, né? Eu não sei se é esse o nome, mas foi o nome que eu encontrei, mas de quitação aí dos nossos débitos, de maneira satisfatória, porque nós estamos tendo a oportunidade. E quantos que devem estar lá na fila querendo reencarnar e que ainda não conseguiram vir? Então, nós estamos aqui encarnados, pagando o nosso carnezinho, mas a gente tem que ficar bem esperto, viu? E como dizia meu velho pai, com os dois olhos bem abertos, que é para a gente não estar pagando um carnê e adquirindo mais 10. Porque às vezes a gente não presta atenção no que estamos fazendo e ao invés de pagar um carnê e estarmos zerados, a gente está adquirindo uma dívida maior ainda. Então vamos aí estar atento com as nossas ações, com aquilo que falamos, com o que fazemos, para que a gente não fique aí nesse vai e volta do plano espiritual terra, terra plano espiritual, só com carnezinho na mão ou nas costas, né? Pagando carnezinho, porque aí ninguém merece, né? Vamos sair dessa condição de espírito de terceira ordem para que nós possamos realmente um dia sermos merecedores de ingressar aí na seara de Jesus como espíritos de segunda ordem para exercer um papel melhor aqui na Terra, sermos divulgadores do Evangelho de Jesus através das nossas ações. Você fala, Assim como os espíritos que passaram por aqui, Chico e Bezerra de Menezes, Irmã Dulce e o nosso contador de estrela, que Jesus possa amparar ele e a todos esses irmãos que fizeram a diferença aqui na Terra e que tantos exemplos deixaram. Paz e luz com Jesus sempre. muito bem, nós temos a nossa querida Seara Espírita nos dando gratidão e aqui nos dizendo aqui muito bom, que possamos viver com alegria, isso mesmo. Né? O espírito tem que viver com alegria, o conhecimento tem que fazer diferença na nossa causa, na nossa vivência, nos libertar dessas lamúrias, dessa reclamação, né? Desses queixumes que às vezes teimam em permanecer conosco. Né? Então, nós temos que buscar mensagens construtivas, educativas, instrutivas, para alimentar sempre a nossa alma, como a boa pitadinha de humor. Né? Como quando eu vejo, eu gosto do humor, eu sou fã das histórias contadas pelo próprio Chico, no sentido do humor, dá leveza para as nossas dificuldades. Não aquelas coisas, né, que direcionam aí a sarcasmo ou outros tipos de comportamento, mas o humor sadio. Né? Então, nós temos a nossa querida Célia, irmãos queridos, imensamente agradecida por tudo e por tantos. Nós que agradecemos, a Seara Espírita não nos diz aqui de onde que é, mas é importante estar conosco, né? E nós convidamos aí a permanecer sempre nos prestigiando aqui e visitando o nosso canal lá no YouTube, @, Web Rádio Cruz Consolador. Lá tem nossos acervos aqui de transmissões de todos os irmãos aqui da Web Rádio. A nossa gratidão, as nossas vibrações, sou a Ana Mateus. Ana Mateus. Ana Mateus é do Rio de Janeiro. Aninha, um abraço. A Seara é a casa espírita dela lá, com certeza. Um abraço, querida. Ela faz parte aqui também da Web Rádio e nós mandamos aí um fraterno abraço. Bom, então vou fazer a prece, né? A prece final, agradecidos aí pela oportunidade, por todos, e dizendo assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos
por estar sempre nos auxiliando através dos teus ensinamentos do Evangelho. Ele que é o roteiro seguro para a nossa caminhada, para os nossos dias, que nos orienta, que nos esclarece, que nos dá o ânimo, o entendimento. É a paz que precisamos, é a vitória que almejamos, é a conquista que estamos buscando, que nós possamos fazer por merecer, Senhor, todos os teus santos ensinos. Rogamos as vibrações de luz, de amor, a todos os irmãos doentes do corpo e da alma, que onde quer que esteja, receba os fluidos de energia emanados pela espiritualidade. Seja em leitos hospitalares, seja debaixo das pontes, das marquises, nas mentes, nos pensamentos. Assim, Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Que todo o trabalho seja produtivo a tudo aquilo que fizermos jus, que formos merecedores. Assim, nós te agradecemos com a prece que nos ensinastes, quando em meio da multidão nos convidou a buscar a oração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa os nossos ofensores, à medida em que nós também aprendemos a perdoar. Assim seja. Graças a Deus, porque teu poder, o reino e a glória, hoje e por todo sempre. Paz e luz com Jesus. Estaremos aqui nas próximas oportunidades e na próxima segunda-feira. Um abraço, querida Kátia, com os nossos desejos de paz e luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.